Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando em casa, usando álcool gel, máscara e saindo somente quando estritamente necessário. Eu sou a professora Adriana Gabardo e vamos para mais uma aula nossa de História. Para a aula de hoje, nós vamos precisar daquele material básico de todo dia. Então, separe o caderno, uma folha para registro, caso você esteja registrando as nossas aulas em folhas, o lápis de escrever, o lápis colorido, borracha e apontador. Eu vou deixar um tempinho para você separar esse material. Separado o material, já estão num lugar confortável para fazer a nossa lição? Então agora vamos registrar no caderno a nossa aula de hoje. Coloque a data, aula número 21, e o nosso tema, Movimentos Sociais do Brasil em Confidência Mineira. Um tempo para você copiar.
Vamos começar revisando a nossa aula passada, a aula número 20? Nós estudamos que os portugueses organizaram expedições chamadas bandeiras e que tinham entre seus objetivos a busca do ouro e a captura dos indígenas. Vocês lembram que nós analisamos essa imagem aqui, que é uma representação de Debré, de acordo com os depoimentos dos jesuítas sobre os bandeirantes. Então, nós também pudemos ver, nessa imagem de captura dos indígenas, que as imagens representadas dos bandeirantes nem sempre condizem com as imagens retratadas e descritas pelos jesuítas. Muitas cidades foram fundadas graças à mineração. As minas pertenciam à coroa portuguesa e eram exploradas por pessoas de muitas posses. Nós vimos também esse mapa com os caminhos feitos pelos bandeirantes para a exploração do território, que seria mais tarde do Brasil, expandindo a fronteira para Portugal, capturando indígenas e procurando ouro no nosso território. Os bandeirantes encontraram ouro nas regiões onde ficam os atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E essas localidades vão ser muito importantes na nossa história. Porque foi lá, em Minas Gerais, que ocorreu a Inconfidência Mineira. Mas o que quer dizer Inconfidência? Então eu fui buscar para a gente, no dicionário, o que significa a palavra Inconfidência. Inconfidência. Primeiro verbete. Revelação de segredo confiado, indiscrição. Sem querer e sem saber, teria eu cometido uma dessas inconfidências supremas. Segundo verbete. Vazamento de informação que não deveria ser revelada, quebra de sigilo. E o terceiro, falta de lealdade ou de fidelidade, geralmente para com um governante ou Estado. Então, o que cabe na nossa Inconfidência Mineira é a terceira explicação da palavra inconfidência, a falta de lealdade e de fidelidade com um governante ou Estado. Mas por que isso ocorreu? Porque a Inconfidência foi um movimento separatista. E é isso que nós vamos tratar nessa aula. Então, vamos começar o nosso estudo analisando uma fonte historiográfica, uma fonte escrita de história. Porque o que é uma fonte? Vocês devem lembrar que nas aulas anteriores, a gente já falou sobre como os historiadores constroem a história, não é mesmo? Com documentos, com vestígios que são encontrados de períodos anteriores. Então, a fonte historiográfica é um texto escrito pelo historiador baseado nos seus estudos. Eu trouxe para vocês um trecho da pesquisa da Mari Del Priore. Ela é uma historiadora especialista nesse período da história. Todas as jazidas de ouro eram de propriedade do rei, que as distribuía para exploração. O descobrimento de uma jazida tinha de ser imediatamente comunicado às autoridades, que enviavam funcionários ao local para a demarcação do terreno. A distribuição das jazidas variava de acordo com o número de escravizados que possuísse cada interessado. Então, jazida de ouro é um pedaço do terreno onde se encontra o ouro, é chamado de jazida de mineral. E, segundo a Mari Del Priore, quanto mais rica fosse a pessoa, mais chances dela ganhar o direito de exploração dessa jazida. Então, era medido a riqueza de acordo com a quantidade de pessoas escravizadas que essa pessoa possuía. Então, quanto mais ricos, mais privilégios tinham. O rei de Portugal cobrava altos impostos de quem explorava o ouro. A quinta parte de toda a riqueza encontrada ia para a coroa portuguesa. Lembra o que era o sentido de colonizar nessa época? Então, nós éramos colônia de Portugal e toda a riqueza encontrada e produzida no Brasil era para sustentar a coroa portuguesa. O rei de Portugal, para ter um controle da exploração deste ouro, fez aqui casas de fundição. Então, todo o ouro retirado das minas vinham para essas casas, onde eles fundiam o ouro para poder colocar a marca da coroa portuguesa. E dessa forma, tendo todo o ouro centralizado em casas oficiais, eles já separavam também o que era cobrado como imposto sobre o minério. Estas são imagens de lingotes de ouro. Então, observem bem que essas barrinhas de ouro, elas já têm a marcação da coroa portuguesa na época.
E para ser comercializado o ouro nesse período, eles tinham que ter essa identificação. Sem identificação, não era permitido comercializar. E isso deixou os mineradores muito descontentes, porque os impostos já eram altos e, com o passar do tempo, o ouro vai ficando mais difícil de ser encontrado, porque não é uma fonte renovável. Então, quando você encontra uma jazida de ouro, ali já tem uma quantidade de ouro que, terminada essa, ela não se renova, não aparece mais ouro no mesmo local. Então, o rei de Portugal não se interessou por isso, continuou cobrando os impostos e a população foi ficando muito descontente. Agora, vamos refletir. Eu quero que você faça uma comparação com esse descontentamento da população brasileira com relação aos impostos da coroa portuguesa. E aqui no Brasil, atualmente, você acredita que existem motivos para o descontentamento da sociedade? O que será que esse descontentamento gera? Então, eu vou deixar um tempinho para vocês refletirem sobre essa questão. Depois, se vocês puderem, passa para mim a reflexão de vocês, tá bom? Então, a princípio, houve algumas rebeliões. Lá em Minas Gerais, a forma da reflexão, eles se organizaram para se rebelar contra o domínio português, né? Pedindo o final das casas de fundição. Em 1788, foi decretada a derrama, uma nova cobrança de impostos atrasados que apavorou a população. Porque o que acontecia? A população estava empobrecendo, estava passando por necessidades, porque tudo o que elas ganhavam acabava indo para a coroa portuguesa. E não se importando com essa condição que estava acontecendo na sociedade, o governo ainda cobrou mais impostos do que eles acreditavam que estava atrasado. E isso foi a gota d'água para uma rebelião. Agora vamos ver o que estava acontecendo na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais. Haviam diversos intelectuais que se reuniam para discutir alguns assuntos, variados assuntos, como poesia, literatura, ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos, que já havia ocorrido nessa época. Eles desejavam mudar o governo, criar fábricas, fundar universidades, entre outras ideias. Queriam o Brasil como uma nação livre. Para isso, organizaram um movimento de resistência ao governo de Portugal.
Então, após essa derrama, esses intelectuais, esse grupo de pessoas, passaram a discutir uma solução para se libertarem das exigências de Portugal contra o governo português e para a libertação do Brasil de Portugal. Mas o que é um movimento de resistência? É quando a sociedade não se conforma, não aceita, se organiza um grupo e protesta contra a dominação ou a imposição de regras ou leis. Agora eu vou chamar vocês para fazer uma atividade. E quero que vocês encontrem no caça-palavras, palavras que correspondem a esse período de história que nós estamos nos referindo nessa aula. Vocês vão registrar no caderno as palavras que vocês encontrarem. Não precisa copiar o caça-palavra. Mas não é qualquer palavra, são as palavras que correspondem a essas frases. Por exemplo, a frase número 1 está pedindo cobrança de impostos. Como que eu falei nessa aula que se chamava essa cobrança de impostos que foi a gota d'água para a rebelião? Aí vocês vão encontrar e vão registrar no caderno. Na 2, quem eram as pessoas que procuravam ouro e capturavam os indígenas? Na 3, movimento contra o rei de Portugal. Como é que a gente chamou esse movimento mesmo na aula que eu expliquei até com o verbete? Em que estado encontraram o ouro? Um estado que foi muito importante nesse período. E o Brasil em relação a Portugal, na número 5, como é que ele é chamado? Nós éramos o que de Portugal? Agora eu vou deixar um tempo para você encontrar essas palavras e registrar em seu caderno.
Conseguiram encontrar todas as palavras? Então vamos agora conferir se você achou. Cobrança de impostos. A derrama está em verde, na vertical. Quem procurava o ouro e capturava os indígenas eram os bandeirantes, que está ali na horizontal no meio do nosso caça-palavra. O movimento contra o rei de Portugal foi em confidência, em vermelho, lá em cima na primeira linha, na horizontal também. O estado onde foi encontrado o ouro e foi muito importante foi Minas Gerais, a última linha em azul. E o Brasil, em relação a Portugal, nós éramos colônia, está na vertical na primeira coluna. Eu vou deixar um tempo para você conferir e registrar as palavrinhas que você não encontrou. Registraram no caderno de vocês? Então vamos continuar. Vocês já viram essa imagem? Observa bem. Quem será que esse homem?
Que semblante ele tem? A quem ele se parece? Ela é uma representação de um dos líderes do movimento conhecido como Inconfidência Mineira. Eu vou dar uma pista. O dia dessa pessoa, desse personagem, é dia 21 de abril. E tem várias praças, ruas com o seu nome. Conseguiu identificar? Este é o alferes Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes. Você que é de Curitiba sabe que nós temos uma praça Tiradentes bem no meio da nossa cidade. Esse alferes, ele dedicou a sua vida com várias profissões. É conhecido como Tiradentes porque ele também exerceu a profissão de dentista. Ele tirava dentes, a profissão que ele aprendeu com o seu tio. Mas ele foi alferes militar, ele trabalhou com práticas farmacêuticas, ele foi tropeiro, comerciante, minerador, né? E carregava sempre a alcunha do seu nome militar de alferes. Essa é uma outra imagem de Tiradentes. É uma representação dele com as suas vestimentas de... Vamos ver se você consegue adivinhar. Quem que se veste assim? O que ele tem na mão? Tem uma espada, não é mesmo? Ele está com a sua farda militar. Naquele tempo, observando bem o cenário, era como se fosse a fotografia da época. Lembra que nós já comentamos sobre a análise de imagem? Que a pintura servia também para nós compreendermos como as pessoas se vestiam na época. Então, essa imagem é de 1780, que ele se alistou na tropa da capitania de Minas Gerais e na patrulha Caminho Novo. Ele trabalhava com as tropas em uma estrada mineradora que levava o ouro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, até o porto do Rio de Janeiro. Então, quando ele foi trabalhar nesse regimento, ele teve maior contato, maior esclarecimento sobre quais eram os abusos das taxas cometidas pela coroa portuguesa. E isso fez com que ele mais tarde se desligasse do exército e se unisse àquele grupo de intelectuais em Vila Rica que estavam discutindo sobre uma forma de resistir a essas imposições de Portugal. Joaquim José da Silva Xavier era um excelente orador. Ele tinha uma grande capacidade de organização e de liderança. Ele fez parte, então, junto com o clero, pessoas da elite, né, desse grupo que aspirava pela liberdade do Brasil, que no nosso caso, de Portugal. Então, o grupo liderado por Tiradentes era formado por poetas, donos de minas, um padre, entre outros representantes da elite mineira. A ideia do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano no nosso país. Agora, observem essa imagem. É uma bandeira. Mas o que será que ela representa? Então, essas pessoas, esse grupo intelectual que nós vamos chamar de inconfidentes, eles haviam se organizado de tal forma que até mesmo uma bandeira para o Brasil eles haviam projetado. Uma bandeira com o lema Liberdade ainda que tardia, libertas que sarà tamen. Ela é composta de um fundo branco com um triângulo vermelho. Atualmente, esse desenho é representado na bandeira do estado de Minas Gerais. O movimento foi descoberto, eles foram traídos. Foi descoberto pelas autoridades portuguesas e os participantes foram presos e julgados. Muitos presos foram enviados para fora do país. Eles foram exilados. E o líder, Tiradentes, foi enforcado em praça pública, no dia 21 de abril de 1792. Além de ter sido enforcado em praça pública, todos os seus bens foram confiscados pela coroa portuguesa. A sua casa foi queimada, a terra da sua casa foi salgada. Era um castigo comum que a coroa portuguesa infligia a quem se rebelava contra o seu domínio. Agora vamos analisar essa imagem. O que você acha que é? Preste atenção no tipo de escrita e na cor do papel.
Diferente esse tipo de escrita, né? Toda desenhada. Não é escrita com uma caneta comum, como nós temos hoje. Esse é um documento escrito com aquela caneta de pena, com tinteiro. Fica bonita a letra, não é mesmo? Então, essa é a Sentença de Tiradentes. É um documento que nos comprova várias ações obtidas naquele período da história. Então, uma sentença proferida contra os réus do Levante e Conjuração de Minas Gerais. Dentre os condenados estava Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Esse documento foi feito no Rio de Janeiro em 1792. É o auto da devassa da Conjuração Mineira, que está mantido no Arquivo Nacional. Então, sentença de condenação dos Inconfidentes, 18 de abril de 1792. Eu trouxe para vocês um trecho transcrito desse documento. Observem que a grafia é um pouco diferente do nosso português de agora. Vamos ler? Portanto, condenam o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, alferes que foi da tropa paga da capitania de Minas, e os seus bens aplicam para o fisco e Câmara Real. E a casa em que vivia em Vila Rica será arrasada e salgada, para que nunca mais no chão se edifique. E no mesmo chão se levantará um padrão, pelo qual se conserve na memória a infame e abominável réu. 18 de abril de 1792. Viram que condenação triste e pesada? Então, vamos agora ver que informações essa fonte pode nos oferecer. Vocês prestaram bastante atenção na leitura? Então, agora eu vou voltar essa imagem para que você leia e registre no seu caderno pelo menos uma informação sobre a sentença de Tiradentes que esse documento nos traz. Eu vou dar um tempo nessa tela para vocês lerem e registrarem no caderno alguma informação importante sobre a condenação de Tiradentes.
Conseguiram fazer? Então, agora vamos ver que informações possivelmente você pode ter tirado dessa fonte. Então, nós vimos que condenaram o réu Joaquim José da Silva Xavier por alcunha o Tiradentes, quer dizer, ele era chamado de Tiradentes, e que ele era alferes. Se você colocou alguma dessas informações, está certa. E que os bens deles se aplicou para o fisco e Câmara Real. Foram confiscadas todos os bens que ele tinha e sua família. E que a casa em que vivia em Vila Rica seria arrasada e salgada, ou seja, destruíram a casa dele e colocaram sal no chão. E no mesmo chão se levantará um padrão, um marco, pelo qual se conserve a memória da infâmia desse herói. Então, agora, vamos falar um pouco do mito de Tiradentes, quando eu pedi para vocês observarem essa imagem de Tiradentes no início da República. Quando foi proclamada a República do Brasil, para construir a nossa história, foram feitas as bandeiras nacionais, né? Nós tivemos a construção do nosso hino nacional e também nós precisávamos ter um herói nacional. Então, mesmo tendo passado 100 anos depois da Inconfidência Mineira e o enforcamento de Tiradentes, eles pegaram a imagem do Tiradentes como um herói pela luta da libertação do Brasil de Portugal. E por isso, foi feita essa construção dessa imagem de Tiradentes. A quem ele se parece? Então, ele é um herói da nossa história, certo? Mas tem uma coisa que não condiz dessa imagem com a realidade. Por quê? Porque os condenados à forca na época, por padrão de ação de Portugal, era a norma que o cabelo e a barba eram raspados. Então, dessa forma, que Tiradentes, bem pouco provável que Tiradentes tenha sido enforcado com essa barba longa e esses cabelos compridos. Então, agora, vamos assistir a um vídeo que é um resumo de toda essa nossa história. Vamos lá? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, tornou-se um dos grandes personagens da nossa história. Mas será que você sabe realmente quem ele foi? Para começar, esqueça a barba longa e os cabelos compridos. Esta imagem foi fabricada no início da República para lhe dar a aparência de um Jesus Cristo brasileiro. A verdade é que um militar como ele, naqueles tempos, poderia ter, no máximo, um pequeno bigode, e os relatos da sua prisão confirmam que ele teve os cabelos e a barba raspados antes do enforcamento. No entanto, a causa que ele defendia era das mais importantes. Em 1789, o Brasil era apenas uma colônia de Portugal, que cobrava um imposto conhecido como quinto, ou quinto dos infernos, expressão muito utilizada na época. Na prática, 20% de todo o ouro aqui encontrado era da coroa.
E mais, se os portugueses não recebessem pelo menos 1.500 quilos de ouro por ano, eles poderiam confiscar os bens da população num processo conhecido como derrama. O resultado foi o endividamento de grande parte da elite de Minas Gerais. Fazendeiros, mineradores, padres, intelectuais e militares começaram então a conspirar contra o reino português, num movimento denominado Inconfidência Mineira. Inconfidência para os portugueses, que se sentiam traídos, mas para os brasileiros a expressão mais adequada é Conjuração Mineira. Inspirado pela independência dos Estados Unidos e pelo iluminismo francês, eles pretendiam criar uma república independente e separatista, mas divergiam em relação ao fim da escravidão. O símbolo do movimento era um triângulo com a expressão liberdade ainda que tardia. Os conspiradores se reuniram e decidiram que o dia da revolta seria no mesmo dia da derrama, para obter a simpatia da população. Mas esqueceram de combinar com Joaquim Silvério Reis e mais 2 traidores que denunciaram o plano, numa espécie de delação premiada pelo perdão de suas dívidas. O governo, espertamente, suspendeu a derrama, mas abriu a devassa, uma investigação que resultaria na prisão dos envolvidos. Todos negaram a participação no movimento, menos Tiradentes. Quase 3 anos depois, 12 dos encarcerados foram condenados à morte, mas Maria I, rainha de Portugal, transformou a sentença em banimento, para não entrar em choque com a elite mineira. No entanto, manteve o enforcamento de Tiradentes, o único conspirador realmente pobre. O episódio bárbaro, em vez de intimidar a população, acabou se tornando um símbolo de resistência e luta por uma nação brasileira independente, fazendo de Tiradentes um mártir cultuado tanto pela direita como pela esquerda. Gostaram do nosso vídeo? Então a nossa aula fica por aqui. Espero que todos fiquem bem, se cuidem. Um beijo no coração e até a semana que vem.